Sejam bem-vindos a mais uma aula de Econometria com RStudio. A aula de hoje ainda é sobre programação básica, mas é uma das últimas. A gente vai aprender hoje como usar as matrizes e vai tocar num ponto que a gente já vem usando, mas faltou mencionar, que são os operadores aritméticos. Primeiro vamos falar aqui um pouco sobre as matrizes. Matriz é um tipo especial de vetor, então o vetor ele tem uma dimensão só, a matriz a gente consegue colocar várias dimensões para linhas e colunas. A estrutura para eu criar uma matriz ela é bem simples. Eu vou usar a função matrix, dizer qual é o dado que eu quero dentro, qual é o número de linhas e qual é o número de colunas. Basta apertar Enter que ela vai criar a matriz. Quando eu coloco assim os dois pontinhos, eu quero dizer que eu quero um intervalo. Percebam que eu vou definir o número de linhas com nrow e vou definir o número de colunas com ncol. Aí coloco a quantidade e o número de dados tem que bater com o número de linhas e o número de colunas que eu estou criando. A função, no caso, que vai integrar dado, número de linhas e número de coluna é matrix. Lembra de fechar os parênteses. Matrizes não precisam ser numéricas. O que significa? Qualquer vetor pode se transformar numa matriz, seja um vetor lógico, seja um vetor de caracteres com letras, seja um vetor numérico. A matriz ela vai assumir, assim como os vetores, a propriedade de que todos os elementos salvos dentro dela vão ter a mesma característica. Assim como os vetores, as matrizes elas só vão poder assumir os elementos de um mesmo tipo. Então, se eu salvar vários números aqui e colocar uma letra, o programa, na hora de salvar essa matriz numa variável, ele vai transformar tudo em letra, porque ele não aceita um dado de um tipo diferente. Então, assim como os vetores, as matrizes, elas só vão poder armazenar elementos de um mesmo tipo. Assim como os vetores também, as matrizes eu vou poder armazenar ela em variáveis. Então, se eu quisesse armazenar essa matriz que eu acabei de criar, eu teria que dar um nome a ela, para depois eu conseguir operacionalizar. Suponha que eu armazenei uma matriz na variável mat1. Se eu quiser consultar apenas um elemento, basta eu colocar a posição da linha e a coluna do elemento necessário. Eu estou com a matriz 1, com o nome mat1, e eu estou consultando aqui o elemento que está na primeira linha, na terceira coluna. Esse elemento será, portanto, exibido, e é a partir desse instrumento que a gente vai conseguir alterar os valores de uma matriz sem ter que redefinir ela por completo. É possível também nomear as linhas usando a função rowNames e colNames. É bem simples, basta saber quantas linhas e quantas colunas eu vou ter, que eu digo rowNames, coloco a matriz que eu quero alterar o nome das linhas e nomeio cada uma delas separando por vírgula e colocando as aspas. Faço a mesma coisa para colunas. Aí o comando já é esse. Tanto na hora de criar eu já posso colocar esse tipo de informação. Mas às vezes eu acho prático você fazer por etapas, porque aí você vê se errou alguma coisa ou outra. Depois de colocar os nomes para que eu quero de linha e coluna, é assim que a visualização ela vai ficar. Vamos falar aqui um pouquinho de operadores aritméticos. Se vocês prestaram atenção, a gente já usou bastante adição, subtração, e já são termos comuns até para quem usa a calculadora do Windows. Você vê que o multiplicação ele vai ser o asterisco, a divisão ele vai ser essa barra, mas a gente também consegue usar isso aqui no R. Aqui eu botei como exemplo o A recebe 3, B recebe 2. Se eu quiser somar eles dois, eu defino uma nova variável que vai receber a soma.
assim como eu defino uma nova variável para receber subtração e assim por diante. Tem um comando que é bastante comum em programação, que é eu saber o resto inteiro de uma divisão. Então, se eu quiser isso, por exemplo, se eu quiser saber o resto inteiro da divisão de A, que vale 3, e B, que vale 2, basta eu colocar A, porcentagem, a barra, porcentagem e B. Isso vai me retornar o valor 1, que é o resto inteiro da divisão de 3 por 2. Esse conteúdo ele é bem simples, mas aí como podia gerar alguma dúvida ou a gente acaba usando, mas eu não mencionei, eu achei interessante voltar para lembrar e mostrar esse operador que não é tão comum, mas é bastante usado. Vamos aqui para o R, calcular, mostrar como que a gente faz as operações com as matrizes. Eu estou aqui no RStudio, vocês colocam File, New File, eu já estou com um arquivo criado, então eu vou aqui na minha pasta do projeto, etapa 1, matrizes. Coloquem para criar File, New File, R Notebook e apaga os dados. Deixa eu apagar aqui tudo. Pronto. O primeiro comando, como eu já mostrei, é o matriz. Eu vou definir os dados que eu quero que entrem. Eu podia tanto colocar os dados um a um, usando concatenar, quanto eu posso dizer para ela que o dado que eu quero vai ser esse intervalo de 1 a 6, 2 linhas, 3 colunas. Executa e eu vou ter aqui. Essa é a minha matriz. Perceba que ela não salvou nada aqui no meu campo de variáveis. Então, a gente só vai ter algum dado para operacionalizar quando eu tiver salvo ele dentro de uma variável. Eu tenho nrow, que é o número de linhas, ncol, o número de colunas. As matrizes elas não precisam ser números, como a gente já mostrou. Vamos aqui fazer um exemplo em que as matrizes elas são caracteres, são letras. Eu vou chamar aqui uma matriz de letras, recebe a matriz com os dados, que é o concatenar A, B, C, D, E, F, 3 linhas, 2 colunas. Quando eu executo, ela vai salvar essa matriz na variável letras, e depois eu vou escrever letras para a gente chamar e exibir no console. Executando o bloco todo, ele mostra aqui A, B, C, D, E, F. Percebam que na hora que ele constrói a matriz, ele começa a salvar na vertical. É na vertical de cima para baixo. Em vez de contabilizar A, B, C, D, E, F na horizontal, é vertical de cima para baixo. Isso vai fazer uma diferença quando a gente estiver removendo alguns valores. Se eu quiser alterar ou acessar um elemento da matriz, basta definir qual é a sua posição. Eu quero o elemento que está na posição de linha 3, coluna 2 da matriz letras. Executar, ele exibe para mim, que é o F. No caso, linha 3, coluna 2. Se eu quiser substituir esse F por alguma coisa, basta eu chamar do mesmo jeito que eu fiz aqui, mas dizer que esse valor que eu estou atrás, ele vai receber outra coisa. Eu escrevi aqui reteste. Então, se eu executar esse bloco e pedir para exibir letras, vai mostrar para mim que o F foi substituído por reteste. Eu posso também adicionar novos elementos na minha matriz. Esqueci por algum motivo ou não tinha os dados suficientes, preciso colocar um elemento novo. A gente tem algumas opções aqui. A primeira que eu vou mostrar para vocês é que eu posso chamar letras novamente e vou definir que a matriz vai receber o concatenado de letras mais os elementos novos. E agora essa minha matriz ela vai ter 4 linhas e 2 colunas. Se eu quisesse adicionar, manter o número de linhas e mudar o número de colunas, eu ia ter que adicionar, no caso, 3 novos elementos para ele continuar mantendo uma matriz do jeito novo, tipo 3 por 3. Se eu vou adicionar só 2 elementos, eles vão entrar aqui embaixo, então vai adicionar só uma nova linha. Então eu sempre tenho que prestar atenção na quantidade de dados que eu tenho para conseguir
mexer na matriz desse jeito. Vamos executar aqui para mostrar. Perceba que ele colocou o G e o H aqui no final. Lembra que eu disse que ele vai adicionando os elementos no sentido vertical, de cima para baixo? Então, ele chegou no final lá e colocou esses outros dois elementos. Também é possível nomear as linhas e as colunas. Como a gente mostrou, tem os dois comandos, role names e call names. Eu coloco eles, digo qual é a matriz que eu estou tentando mudar e digo qual é o nome de cada linha, e basta apertar Enter que ele vai salvar para mim na variável matriz os novos nomes, tanto de linha quanto de coluna. Vamos executar aqui o bloco todo. Aí ele fica mais organizadinho do que você vê pelos números. Os números é bom de identificar, então se você vai nomear alguma linha ou nomear alguma coluna, é interessante que você saiba posicionar elas depois. Vamos remover algum elemento. Sei lá, o dado não precisa mais dele por algum motivo, então eu vou tirar. No caso aqui, eu estou removendo o elemento da posição 5. Qual é o elemento da posição 5? A, B, C, D, E. No caso, eu vou remover esse elemento E aqui. Às vezes a gente posso colocar vírgula e remover mais de um elemento por vez. Mas nem sempre o programa vai aceitar. Bug. Você consegue executar, mas algumas vezes simplesmente não vai dar certo. Então, o ideal é que vocês venham, removam o elemento que vocês querem e executem para ver como ficou e faça isso novamente. Veja que aqui, como eu tinha 8 elementos e eu removi um, é como se a matriz tivesse agora 4 elementos numa linha e 3 elementos na outra, e o último elemento fosse vazio. Em vez de ter 8, agora ela tem 7, e a matriz ela vai sair com esse erro, dizendo que não é um múltiplo ou submúltiplo do número de linhas. Então, percebam que aqui, quando eu removo um número só, ele vai mostrar para mim esse erro e vai substituir aquele elemento vazio pelo primeiro elemento da minha linha. A gente vai fazer isso mais vezes para remover. Agora vamos remover reteste, vamos remover o G e vamos remover o H. Eu podia simplesmente trocar o número 5 e dizer qual é o elemento da nova posição, mas eu vou limpar essa linha aqui toda. Então eu posso tanto escrever várias vezes quanto executar esse mesmo bloco de código algumas vezes. Vamos acompanhando aqui no console. Ó, removi mais uma vez, removi mais outra vez e vou remover a última. Percebam que eu limpei uma linha toda. Agora, na minha matriz, apesar de estar salvo os elementos A, é quase como se eu tivesse uma matriz só de 4 elementos. Então, eu posso simplesmente chamar ela aqui, dizendo que letras recebe uma matriz com dados letras, e eu digo que agora ela é 2 por 2, que eu tenho 4 elementos. Quando eu executar, eu percebi que eu removi da minha matriz os elementos que eu não queria. Removi dela uma linha. A gente tem vários jeitos diferentes de a gente trabalhar com as matrizes. E, assim, o que eu mostrei para vocês talvez seja prático, ou útil ou rápido em algumas situações em que a matriz ela é pequena ou é um erro pontual, eu preciso substituir um valor. Mas um jeito bom de você trabalhar com as matrizes sem fazer alguma alteração, sem causar algum estrago, é você salvar um vetor que vai conter os dados daquela matriz e salvar a matriz numa variável diferente, porque assim eu posso alterar a matriz do jeito que eu quiser e isso não vai mexer no meu vetor. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, eu estou aqui na matriz letras e agora eu decidi que eu fiz errado e eu tinha que ter colocado números.
alguma situação. Não vai ser interessante você trocar cada um dos elementos vez por vez. Então, se você tivesse mantido o seu vetor intacto, você simplesmente pode dizer que letras recebe uma matriz em que os dados são os mesmos dados que eu estava utilizando anteriormente, só que está salvo em outra variável. Isso vai garantir menos complicação no futuro. Quero remover um elemento, eu venho aqui e apago, simples. Vamos executar esse bloco de código para ver como é que fica. Ó, eu tenho agora uma matriz 3x2, como a gente definiu, com os elementos que eu extraí de uma outra variável. Isso aqui era um exemplo que eu tinha feito, mas aí como a gente não está mais com uma matriz do mesmo tamanho, nem vai servir. Mas já era o mesmo exemplo que a gente fez aqui em cima. Pela aula de matrizes é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa nova. Na próxima aula a gente deve ter talvez já um pouquinho de estatística, uma revisão bem rápida da parte descritiva dela antes da gente ir para a inferência de fato. Por isso é só. Até mais.